O ouro que você carrega no dedo não nasceu aqui. Não nasceu nas profundezas do planeta. Não foi formado pelo calor do manto terrestre. Não brotou de nenhum processo geológico que você aprendeu na escola. Na verdade, o ouro que existe em toda a Terra, em cada cofre, em cada aliança, em cada moeda, em cada chip de computador, chegou aqui de fora, embutido em pedaços de rocha que caíram do céu bilhões de anos atrás, muito antes de qualquer ser vivo respirar neste planeta. E a história de como esse metal foi criado é tão violenta, tão absolutamente descomunal em escala, que quando você terminar de ouvir isso, nunca mais vai olhar para um anel dourado da mesma forma. Porque o ouro não é um mineral da Terra. O ouro é a cicatriz de uma colisão entre estrelas mortas. Pense nisso por um segundo. Duas estrelas, cada uma delas com mais massa que o nosso Sol, girando uma em torno da outra há milhões de anos, até que a gravidade as puxa de vez, e elas colidem. O impacto libera mais energia em milissegundos do que o Sol vai irradiar em 10 bilhões de anos. E nessa explosão, nesse instante impossível de calor e pressão que a física mal consegue descrever, átomos de ouro são forjados do nada. Eles voam pelo espaço, viajam por bilhões de anos-luz, e alguns deles, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, caíram na nuvem de gás e poeira que estava se tornando o nosso sistema solar. Até o final deste vídeo, você vai entender exatamente por que a Terra não consegue, e nunca vai conseguir, fabricar uma única grama de ouro por conta própria. E o que isso significa sobre cada objeto dourado que você já tocou na vida? Existe uma ilusão muito confortável sobre o mundo em que vivemos. A ilusão de que a Terra é completa, de que tudo o que existe aqui foi produzido aqui, que o planeta é uma fábrica fechada, autossuficiente, capaz de gerar sozinha todos os elementos que conhecemos. O carvão vem das florestas antigas. O ferro vem do núcleo fundido. O granito vem das pressões geológicas. Tudo faz sentido. Tudo tem um endereço. E então, você chega no ouro. E o endereço não existe. Porque para entender de onde o ouro vem, você precisa primeiro entender uma coisa sobre os átomos, sobre como eles nascem, sobre o que é necessário para criar um elemento novo no universo. E quando você entender isso, vai perceber que a Terra nunca foi uma fábrica. Ela sempre foi, desde o início, apenas um ponto de chegada. Surpreendentemente, os átomos que compõem tudo ao redor de você não existiam no início do universo. Logo após o Big Bang, o cosmos era uma sopa quente e uniforme de partículas elementares. Prótons, nêutrons, elétrons dançando em temperaturas que nenhuma linguagem humana consegue descrever com precisão. Aos poucos, conforme o universo esfriava, esses prótons e nêutrons começaram a se combinar. E os primeiros átomos que existiram foram os mais simples: hidrogênio, hélio, quantidades minúsculas de lítio. É isso, esses três. O universo primitivo criou apenas esses três elementos. Tudo o mais, o carbono do seu corpo, o oxigênio que você respira, o ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, tudo isso foi fabricado depois, por outra coisa, em outro lugar, por estrelas. Imagine uma estrela como um reator de fusão que nunca para. No centro do Sol, a pressão é tão intensa que prótons, que normalmente se repelem, são forçados a se fundir. Hidrogênio se transforma em hélio. Hélio se transforma em carbono. Carbono em oxigênio. Oxigênio em silício. Cada fusão libera energia. Cada fusão cria um elemento mais pesado que o anterior. E aqui está a coisa fascinante sobre esse processo. Ele tem um limite. Cada estrela é, na essência, uma batalha entre duas forças. A gravidade, que quer colapsar a estrela para dentro, e a pressão da fusão nuclear, que empurra para fora. Enquanto houver combustível para queimar, as duas forças se equilibram.
A estrela fica estável, mas cada geração de combustível dura menos que a anterior. O hidrogênio dura bilhões de anos. O hélio dura centenas de milhões. O carbono dura apenas alguns mil anos. E quando a estrela finalmente chega no ferro, a fusão para. O ferro é o ponto final da cadeia. Fundir ferro não libera energia, consome energia. É como tentar queimar cinzas. A estrela tenta fundir ferro. Não consegue gerar pressão suficiente para se sustentar. E em uma fração de segundo, a gravidade vence. O núcleo colapsa. A estrela explode em uma supernova, uma das maiores explosões que o universo produz. E nessa explosão, elementos ainda mais pesados que o ferro são criados: prata, platina, cobre, zinco. Mas não ouro. Não em quantidade suficiente. Porque o ouro exige algo mais extremo ainda. Realmente, o universo reservou a criação do ouro para os eventos mais violentos que existem. Pense no que sobra de uma estrela massiva, depois que ela explode em supernova. O núcleo não desaparece. Ele colapsa em um objeto tão denso que desafia a intuição. Uma colher de chá desse material pesa cerca de 1 bilhão de toneladas. Isso é uma estrela de nêutrons. Um objeto do tamanho de uma cidade, mas com mais massa que o Sol. A gravidade na superfície de uma estrela de nêutrons é 200 bilhões de vezes mais forte que a gravidade da Terra. Elas existem aos bilhões, espalhadas pela galáxia. E algumas delas orbitam outras estrelas de nêutrons, pares de objetos impossíveis, girando um em torno do outro, cada vez mais próximos, ao longo de milhões de anos, enquanto emitem ondas no próprio tecido do espaço-tempo. Até que elas colidem. Esse evento tem um nome: quilonova. Uma quilonova é aproximadamente 1000 vezes mais brilhante que uma supernova comum. Em milissegundos, ela libera mais energia do que o Sol vai emitir em toda a sua vida. 10 bilhões de anos de energia solar, comprimidos em um piscar de olhos. A temperatura no ponto de impacto ultrapassa 100 bilhões de graus Celsius. A pressão é simplesmente incompatível com qualquer coisa que você tenha experimentado na vida. E é exatamente aí, nessa temperatura impossível, nessa pressão impossível, que núcleos de nêutrons são capturados rapidamente por prótons, um processo que os físicos chamam de R-process, síntese de elementos pesados por captura rápida de nêutrons. E nesse processo, em frações de segundo, elementos como ouro, platina e urânio são criados em quantidades astronômicas. Uma única quilonova pode produzir uma quantidade de ouro equivalente a várias vezes a massa da Lua. O ouro, em outras palavras, não é um recurso da Terra. É o resíduo de um evento que o sistema solar inteiro nunca vivenciou. É uma herança cósmica, entregue aqui por meteoritos que atravessaram o vácuo por bilhões de anos, antes de pousar no planeta ainda em formação. Você está sentindo isso agora? A aliança que alguém usa na mão, o relógio dourado, o chip dentro do seu celular. Cada um desses objetos contém átomos que testemunharam, se é que se pode usar essa palavra, uma das maiores catástrofes que o universo já produziu. Átomos que viajaram pelo espaço por bilhões de anos antes de chegar aqui. O seu ouro não é da Terra. Nunca foi. Em setembro de 2017, algo extraordinário aconteceu. Os detectores de ondas gravitacionais, LIGO e Virgo, instrumentos capazes de medir distorções no espaço-tempo menores que 1/1000 do diâmetro de um próton, detectaram um sinal. Ondas gravitacionais viajando pelo tecido do cosmos, geradas a 130 milhões de anos-luz daqui. Uma quilonova em tempo real. Pela primeira vez na história, a humanidade não apenas teorizou sobre a origem do ouro. Observou. Telescópios de todo o mundo foram apontados para aquela galáxia, NGC 4993, e registraram o brilho característico de elementos pesados sendo sintetizados em tempo real.
O evento foi catalogado como GBID-1070817 e as análises confirmaram o que os astrofísicos há décadas suspeitavam. Aquela única colisão produziu ouro suficiente para fazer 600 vezes a massa da Terra. Isso não era apenas uma detecção de ondas gravitacionais. Isso era física. Carl Sagan passou décadas repetindo uma ideia que parecia poética demais para ser levada a sério. Somos feitos de pó de estrelas. Mas ele sabia. E Neil deGrasse Tyson nunca cansou de explicar que essa não era uma metáfora. Era química. Era física nuclear. Era a consequência direta e inevitável de como o universo fabrica seus elementos. Na verdade, Fred Hoyle, o astrofísico britânico que ajudou a formalizar a nucleossíntese estelar no artigo B2FH de 1957, foi um dos primeiros a demonstrar matematicamente que os elementos pesados não poderiam ter origem na formação do universo. Eles precisavam de ambientes muito mais energéticos do que o Big Bang. E o trabalho de Hoyle, junto com Burbage e Fowler, criou o mapa que os físicos passaram décadas seguindo, até que em 2017 o mapa finalmente coincidiu com o território. A ciência confirmou: o ouro nasce em colisões de estrelas de nêutrons, em quilonovas, em eventos que acontecem, em média, uma vez a cada 10.000 anos em uma galáxia do tamanho da Via Láctea. O ouro é raro, porque o evento que o cria é raro. E aqui está o que isso implica. E preste atenção nisso, porque é onde a física se torna pessoal. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. O Sistema Solar se formou a partir de uma nuvem de gás e poeira, restos de estrelas que já morreram, misturados com o material interestelar acumulado ao longo de bilhões de anos de história galáctica. O ouro que está na Terra chegou aqui durante o período chamado Grande Bombardeamento Tardio, há aproximadamente 3,9 bilhões de anos. Uma fase em que asteroides ricos em metais choveram sobre o planeta ainda jovem. Sem esse bombardeamento, a Terra não teria ouro acessível. O pouco ouro que se formou junto com o planeta durante sua formação original afundou para o núcleo, arrastado pelo ferro fundido. O ouro que você encontra em minas, em rios, em joalherias, esse veio de fora. Veio do espaço. E o ouro no espaço veio de estrelas mortas. E as estrelas morreram de formas que o universo levou bilhões de anos para orquestrar. Isso não é apenas mineralogia. Não é apenas astrofísica. É uma cadeia causal que conecta o anel no seu dedo a eventos que aconteceram antes do Sol existir. Espera. Mas ninguém ainda perguntou a questão mais perturbadora. Se o ouro chegou aqui embutido em meteoritos, se a Terra em si nunca produziu um único átomo de ouro, o que isso diz sobre todos os outros elementos que consideramos terrestres? Onde termina a Terra e começa o universo? E se a resposta for que essa fronteira nunca existiu de verdade, o que isso significa sobre o que você é? E a resposta é muito mais pessoal do que você imagina. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital. A questão não é apenas de onde vem o ouro. A questão mais funda, a que fica latejando depois que você entende a quilonova, depois que você percebe que a Terra recebeu o ouro de fora como uma herança que não pediu, é como a mente humana chegou a fazer essa pergunta em primeiro lugar. Como alguém olhou para um pedaço de metal amarelo e decidiu que a resposta não estava na crosta terrestre, mas em colisões de estrelas de nêutrons a 130 milhões de anos-luz daqui. Essa capacidade de não aceitar a resposta óbvia, de continuar cavando quando qualquer pessoa razoável já teria parado, é o segredo dos gênios, como a curiosidade levou a descobertas geniais, mapeia com precisão. Não é um livro de física. Não é uma coleção de biografias de cientistas famosos. É um estudo da postura mental que tornou possível perguntar sobre a origem do ouro, sobre a natureza do tempo, sobre a estrutura do espaço
e não parar antes de chegar ao fundo da verdade. Fred Hoyle chegou à nucleossíntese estelar, porque se recusou a aceitar que o universo primitivo pudesse ter criado todos os elementos. Essa recusa não era arrogância. Era uma forma específica de curiosidade. A curiosidade que insiste em perguntar: mas como, exatamente? Mesmo quando todo mundo ao redor já deu o assunto como encerrado. O seu cérebro, agora, está processando algo que desorganiza uma série de certezas confortáveis. A sensação de que o chão que você pisa tem uma história mais longa e mais estranha do que qualquer livro de geologia jamais descreveu. Esse desconforto não é ruim. É o sinal de que você está no limiar de uma compreensão que vai mudar a forma como você enxerga objetos comuns. Esse é exatamente o estado mental que o livro foi criado para cultivar. Não para resolver o desconforto, mas para transformá-lo em combustível. Para que a próxima vez que você se deparar com uma pergunta que parece grande demais, você saiba que grande demais é exatamente onde as melhores respostas estão. O link está no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode sair do ar. Clique agora, baixe seu exemplar. E enquanto você pensa sobre isso, qual foi a última vez que você encontrou uma informação que mudou a forma como você vê um objeto cotidiano? Não um fato abstrato, mas algo que fez você olhar para uma coisa física de um jeito completamente diferente? Conta nos comentários. Estou curioso para saber. Mas voltemos ao fio. Porque a questão que o mid-roll deixou aberta é genuinamente perturbadora. Onde termina a Terra e começa o universo? A resposta honesta é que essa fronteira nunca foi tão clara quanto a gente gostaria. Pense na composição do corpo humano. Você é feito principalmente de hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. O hidrogênio no seu corpo, o elemento mais simples de todos, é diretamente do Big Bang. Tem 13,8 bilhões de anos. É mais velho que qualquer estrela que já existiu. O carbono, o oxigênio e o nitrogênio foram forjados em estrelas que explodiram antes do Sol nascer. E o ferro no seu sangue, o elemento que carrega oxigênio pelas suas veias, vem de supernovas que aconteceram há bilhões de anos-luz daqui. Há bilhões de anos. Realmente, você não é um produto da Terra. Você é um produto do universo que passou pela Terra. A Terra foi apenas o endereço temporário onde esses átomos se organizaram de uma forma suficientemente complexa para começar a fazer perguntas sobre si mesmos. E o ouro segue um padrão ainda mais específico. Porque enquanto o ferro pode ser produzido em supernovas comuns, em estrelas que explodem ao final de suas vidas, o ouro exige o R-process, a captura rápida de nêutrons, que só acontece em ambientes de densidade e temperatura extremas. Quilonovas são o principal candidato. Mas os físicos estão investigando se certos tipos de supernovas de rotação rápida, os chamados magnetares em formação, também podem contribuir. O que isso significa em termos práticos? Ainda não temos certeza completa de onde vem todo o ouro do universo. Isso não é uma falha da ciência. É onde a ciência fica mais honesta e mais interessante. Os modelos atuais de nucleossíntese conseguem explicar grande parte da abundância de ouro que observamos, mas há discrepâncias. As quilonovas que detectamos produzem muito ouro, mas será que há quilonovas suficientes para explicar todo o ouro que existe? Os astrofísicos estão trabalhando nessa questão agora, com dados do LIGO e de telescópios de múltiplos mensageiros. Ainda não faz sentido completo? Ótimo! Continue, porque essa é exatamente a situação em que a ciência se encontra. E é mais excitante do que qualquer resposta pronta que eu poderia te dar. O que sabemos com certeza, confirmado em 2017, é que quilonovas produzem ouro em quantidades enormes. O que ainda estamos descobrindo é se elas sozinhas explicam tudo, ou se há outros mecanismos contribuindo. E essa investigação, esse processo de refinar a resposta,
de medir com mais precisão, de construir modelos melhores, é o que a física realmente é. Não uma coleção de fatos acabados, um processo vivo de descoberta. E aqui é onde a história do ouro encontra algo que nenhuma equação consegue capturar completamente. O evento GW-708-17, a quilonova detectada em 2017, aconteceu há 130 milhões de anos. A luz e as ondas gravitacionais que detectamos viajaram por 130 milhões de anos-luz para chegar até os detectores do LIGO, na Louisiana e em Hanford. Isso significa que, quando os dinossauros ainda caminhavam pela Terra, dois objetos impossíveis colidiam em uma galáxia que nossos ancestrais nem sabiam que existia. E a luz dessa colisão só agora, 130 milhões de anos depois, alcançou os instrumentos que a humanidade construiu para ouvi-la. Pense no que foi necessário para esse momento existir. Uma civilização precisou surgir. Precisou desenvolver matemática, física, engenharia. Precisou construir interferômetros de quilômetros de comprimento capazes de medir variações menores que 1/1000º do diâmetro de um próton. Precisou coordenar telescópios em todos os continentes e no espaço. E tudo isso para capturar a eco de uma catástrofe que aconteceu 130 milhões de anos antes de qualquer humano nascer. Isso não era apenas astronomia, isso era física. E foi nesse momento, quando a humanidade pela primeira vez ouviu e viu simultaneamente a criação do ouro, que uma das perguntas mais antigas da ciência passou de teoria a observação. A história do ouro, em outras palavras, é a história de como o universo guarda segredos por bilhões de anos e de como mentes suficientemente curiosas eventualmente os descobrem. O ouro no seu dedo carrega essa história inteira. Cada átomo desse metal foi criado em uma fração de segundo, em temperaturas que não existem em nenhum lugar do sistema solar. Viajou pelo espaço por bilhões de anos. Caiu na Terra antes de qualquer ser vivo existir. Foi enterrado, encontrado, fundido, moldado, comprado e vendido por civilizações que nunca souberam de onde ele veio. E agora você sabe. O que significa que você carrega esse objeto de forma diferente daqui para frente. Mas há uma última camada nessa história, e é a mais pessoal de todas. Surpreendentemente, a raridade do ouro não é acidental. Ela é consequência direta da raridade do evento que o cria. Quilonovas acontecem, em média, uma vez a cada 10.000 anos em uma galáxia como a Via Láctea. São eventos tão pouco frequentes que, na história inteira da nossa galáxia, apenas algumas centenas de quilonovas podem ter ocorrido. Cada uma delas produziu ouro. Esse ouro se dispersou pelo espaço, se misturou com nuvens de gás e poeira, acabou integrado em asteroides e planetas em formação. Uma fração minúscula desse ouro cósmico acabou aqui, na Terra, e uma fração ainda menor foi extraída, refinada e transformada nos objetos que usamos. O ouro não é valioso apenas por convenção cultural. É valioso porque é literalmente escasso no universo. Porque o processo que o cria é raro. Porque a cadeia de eventos que vai de uma quilonova a uma aliança de casamento é tão improvável, tão longa e tão dependente de circunstâncias específicas que qualquer grama de ouro carrega, de alguma forma, a marca de uma história que começou bilhões de anos antes do Sol existir. E agora pense em algo diferente. O seu corpo contém ferro, carbono, oxigênio, nitrogênio, cálcio. Esses elementos também foram forjados em estrelas, em supernovas que explodiram muito antes da Terra existir. O que isso significa é que você e o ouro têm a mesma origem fundamental. Ambos vieram do interior de estrelas mortas. Ambos chegaram aqui como herança cósmica. A diferença é que o ouro exigiu um evento ainda mais extremo.
O seu corpo é pó de estrelas. O ouro é pó de colisão de estrelas de nêutrons. Ambos estão aqui. Ambos fazem parte do mesmo planeta. Ambos têm uma história que começa antes do sistema solar existir. Nós não somos meros observadores do universo. Somos literalmente o universo observando a si mesmo. E o ouro, esse metal que civilizações inteiras construíram em torno de seu brilho, é, de certa forma, a prova mais tangível de que a história cósmica não é algo distante. Ela está aqui, na sua mão, no seu pulso, no seu bolso. Então, o que a física do ouro nos ensina no final? Ela nos ensina que a fronteira entre terrestre e cósmico é uma ilusão que a geologia criou e a astrofísica desfez. A Terra não é uma ilha. Nunca foi. É um ponto de chegada em uma viagem que começou com o Big Bang e continua acontecendo. Em quilonovas que estão ocorrendo agora, em galáxias que nunca vamos visitar, criando ouro que talvez nunca chegue a nenhum lugar habitado. Há algo de libertador nessa ideia. O que isso significa para você é que cada vez que você segura um objeto de ouro, seja uma moeda, uma joia, um componente eletrônico, você está segurando evidência física de que o universo tem uma história mais longa, mais violenta e mais produtiva do que qualquer narrativa humana consegue alcançar. O ouro existia antes da vida, vai existir depois da vida. E por um breve momento cosmológico, ele passa pelas mãos de criaturas que foram curiosas o suficiente para perguntar de onde ele vem. Esse é o presente que a física nos dá. Não respostas confortáveis. Perspectiva. A capacidade de olhar para um objeto comum e ver, por trás dele, uma cadeia causal que atravessa bilhões de anos e bilhões de anos-luz. E aqui está o paradoxo mais bonito de tudo isso. O ouro é mais velho que a Terra. Mas o conhecimento da origem do ouro é recente, tem menos de 100 anos. Durante toda a história humana, as pessoas seguraram ouro sem saber o que estavam segurando. Sem saber que aquele brilho amarelo era a impressão digital de uma catástrofe cósmica. Sem saber que aqueles átomos tinham viajado por mais tempo do que qualquer mente humana consegue realmente visualizar. E em 2017, pela primeira vez, a humanidade assistiu ao nascimento do ouro em tempo real. Uma quilonova a 130 milhões de anos-luz. Ondas gravitacionais, chegando antes da luz. Telescópios se voltando para a galáxia certa nos minutos certos. E os dados confirmando. É aqui. É assim. É real. Isso não era apenas uma descoberta científica. Isso era a história do universo se completando em um detector de ondas gravitacionais numa planície da Louisiana. Nós, essa espécie curiosa e persistente que aprendeu a construir instrumentos mais sensíveis que qualquer coisa que a natureza produziu. Finalmente estávamos no lugar certo, no momento certo, para ouvir o eco de como o ouro nasce. E você nunca mais vai segurar um objeto de ouro sem lembrar disso. No próximo vídeo, vamos falar sobre por que o universo é feito quase inteiramente de matéria escura e energia escura. Coisas que não emitem luz, não refletem luz, não interagem com luz de nenhuma forma que conhecemos, e mesmo assim correspondem a 95% de tudo que existe. E a resposta vai ser muito mais perturbadora do que a de hoje.